Chegamos na nossa terceira aula da Semana da Metafísica, o módulo introdutório do curso de formação em anamnese e diagnose pela Metafísica da Saúde. E a gente compreender minimamente o processo de um terapeuta, o processo de produção de anamnese e diagnose e reconhecer ao certo a psicossomática, a influência da mente no nosso organismo físico e entender os parâmetros, os principais parâmetros que um terapeuta vai trabalhar com o seu consulente em consultório terapêutico. Na aula de hoje, eu quero trabalhar com vocês 3 assuntos muito importantes, que dentro da minha experiência, dentro de tudo que eu já vivenciei, percebo que nós temos várias pessoas, vários profissionais que ainda têm dificuldade de conceituar esses assuntos. E eu quero trazer isso para vocês. Primeiro, qual é a diferença e o que é exatamente emoção e sentimento? Né? Você sabe essa diferença? Você sabe o que é uma coisa e o que é outra? Né? Nós precisamos entender este aspecto. As diferenças sobre o que é uma inflamação, o que é uma infecção, o que é um processo alérgico e um processo degenerativo. Nós somos profissionais de saúde integral. A gente precisa entender essa diferença, é extremamente importante. E um pouquinho da relação entre os sistemas, emoções e sentimentos e como isso se dá na nossa vida, no nosso organismo, né? Então, vamos começar a aula de hoje? Muito bem. Muitas pessoas, muitos profissionais, inclusive, muitos terapeutas, inclusive, confundem a ideia de emoção e sentimento e acham que ambos são sinônimos. Sinônimo significa a mesma coisa, apenas ditas de forma diferente, né? Com uma etimologia diferente. Não é a mesma coisa, tá? E vamos entender este processo e vamos entender esta diferença que é extremamente importante para você, profissional de saúde integral. Emoção, ele vem do latim emovere, né? E do emovere significa energia e movere significa movimento. Movimento. Energia que traz movimento. Então, de certa maneira, emoção vem de uma palavra em latim que significa energia do movimento, o movimento que traz energia. Olha só que legal, olha só que interessante isso. E olha que nós só estamos tratando ainda primeiro da etimologia, do significado da palavra. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho esse assunto nas minhas aulas para a gente entender, aprender a conceituar, aprender a aprofundar um pouco mais no significado das coisas que a gente estuda. Já sentimento vem do latim sentimentum, que significa opinião, afeição. Energia que traz movimento, emoção. Opinião, afeição, a opinião, algo já construído. Então tem uma diferença. Então existe uma diferença entre um movimento que gera energia, uma energia que gera movimento, de uma opinião já formada, de algo já construído. O nosso cérebro físico, ele sempre recebe um estímulo externo a partir de uma experiência, né? E quando eu experiencio, quando eu recebo esse estímulo externo, ele vai fazer o quê? Ele vai acionar um conjunto de respostas químicas e neurais, baseado inclusive em memórias emocionais. Acontece alguma coisa, o meu cérebro reage a essas coisas.
e aciona um conjunto de respostas a partir dos meus neurônios, a partir da minha bioquímica, baseado num padrão emocional já ocorrido. Isso estamos dizendo de algo que já ocorreu e que eu tenho um padrão também. Se isso existe uma memória, ele repete um padrão. Se não existe uma memória, ele gera uma emoção primária. É a primeira vez que eu recebo esse estímulo e esse estímulo gera essa resposta. Isso é uma emoção primária. Então, de certa maneira, existe a diferença entre algo já construído e algo que eu estou construindo. Uma energia que gera movimento, de uma opinião, de uma memória emocional. E aí nós vamos entender essas diferenças. Nós vamos passar a entender que o sentimento é uma resposta a uma emoção. A emoção é o início, a emoção gera o movimento. A emoção movimenta algo. E o sentimento, que é uma resposta a essa emoção, e diz para nós a respeito de como eu me sinto diante de uma determinada emoção, de um movimento, de uma energia gerada. Como eu me sinto? Então o sentimento ele é uma construção de algo que eu experienciei e esta experiência gerou emoção. A minha emoção é que dá origem ao meu sentimento. Por quê? O sentimento não é uma afeição, uma opinião, é algo que eu construo. Eu não sinto amor da noite para o dia. É igual amor de Facebook. Ai, eu te amo. Ai, eu te amo. Ai, eu te amo. Nunca nem viu a pessoa. Ou então esses amores fúteis, mentirosos, enganadores. Todo mundo ama todo mundo. Mentira. O amor é uma construção. A partir de emoções, a partir de experiências, dentro de um processo. E aí, a emoção que vai movimentar a energia para despertar um sentimento. Sem isso, eu não desperto sentimento. Eu preciso obrigatoriamente ter emoções para despertar sentimento. Se eu não gerar emoções, eu não gero sentimento. Sentimento, ele é capaz de gerar mais emoções da mesma espécie. Então, quando eu construo o sentimento, aquele sentimento, ele pode gerar várias emoções daquela mesma espécie e melhorar o processo quando é um sentimento construtivo ou prejudicar um processo quando é um sentimento destrutivo. E a partir daí eu começo a entender este processo emocional. A emoção constrói o sentimento, então o sentimento é muito mais profundo. Amar é mais profundo. Sentir ódio é mais profundo. Felicidade é mais profundo. Alegria é mais raso. Paixão é mais rasa. Entendendo esses processos, eu volto lá na segunda aula. Consciente, subconsciente e inconsciente. Existe uma diferença, não existe? Tem diferença, sim. E onde que ficam armazenadas as minhas emoções? Primárias, secundárias, de fundo e os meus sentimentos. Não é no mesmo local. Não é da mesma forma. E baseado nisso, nós vamos construindo o nosso pensamento crítico como terapeutas. A emoção
falando basicamente agora de emoção, ela é uma reação de um estímulo do ambiente que eu estou. Tudo que o meu ambiente gerar, eu vou ter uma reação. Esta reação será de maneira emocional. E a emoção, ela vai gerar, né, experiências subjetivas e até mesmo alterações neurobiológicas. O que significa isso? Muitas vezes, uma determinada emoção, ela vai me trazer uma subjetividade na minha experiência, podendo ser interpretada, porque como gera uma reação a esse estímulo ambiental, essa subjetividade vai estar relacionada a que tipo de emoção eu senti. Eu entro numa balada. Se aquilo me agrada, eu vou ter a subjetividade de que aquela experiência para mim foi prazerosa. E isso vai me causar alteração neurobiológica de euforia, alegria. A minha visão sobre a balada é algo denso, algo ruim, algo entristecedor, solitário, pegajoso, traumático. Eu entro ali, eu sinto esta emoção. A minha subjetividade sobre aquela experiência é ruim. Eu vou ter uma reação neurobiológica causando asco, mal-estar, prejuízo. Então, a emoção, vai me causar uma experiência subjetiva baseada no meu conceito. Lembra na aula lá atrás, a gente não falou disso? O quanto o meu pensamento vai construir? O que é bom para mim e o que é ruim para mim? A origem do problema, a pergunta, a investigação séria, individualizada, perguntas claras, objetivas, vai definir esse padrão de experiência subjetiva a partir de um pensamento emocional do meu consulente. E aí, muitas vezes, as emoções elas podem ocorrer numa região do cérebro que vão gerar mudanças biológicas, bioquímicas. Quantas vezes eu não entro, deu o exemplo da balada, eu entro na balada, eu fico eufórico, legal. Quantas vezes, por experiências desagradáveis, eu vou voltar naquele mesmo local que eu tomei um fora e eu vou ficar melancólico, chateado, meio para baixo, deprimido. Porque eu entro, a minha consciência capta, o meu pensamento processa, a minha mente gera uma emoção, essa emoção vai gerar um resultado. Ou deprimido ou eufórico. Pois bem, as emoções vão gerar o quê? Respostas hormonais. Se você está atravessando, você está numa calçada, se preparando para atravessar, abriu o semáforo de pedestre para você atravessar, você pisou na guia, um pouco para frente da guia, na primeira faixa de pedestre, vem um carro em altíssima velocidade, você nota ele está quase em cima de você, você pula para trás. Por quê? O corpo despertou uma emoção, a sua suprarrenal liberou adrenalina, a sua hipófise gerou um hormônio, um neurotransmissor, para a sua suprarrenal liberar adrenalina, a adrenalina acionou e o seu pensamento gerou uma resposta.
Hormônio, emoção. E estes hormônios, a partir dessas emoções, elas podem causar uma série de ações. Palpitação. Quantas vezes você não chega num determinado ambiente, numa pessoa que você discutiu feio, e você tem uma experiência antiga, prejudicial, desconstrutiva com essa pessoa, você chega ali, seu coração tum 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 tum. Nossa, tô com pressão alta, preciso ir no cardiologista. Resposta emocional. Só que isso não pode se repetir todos os dias. Eu tive um processo assim. Com uma pessoa que eu entrava no ambiente profissional, me dava tudo, de mal-estar. Porque emocionalmente eu estava extremamente desequilibrado com aquela pessoa. Eu já não aturava mais, eu não tolerava mais aquela situação. Isso antes, né? Bem antes de conhecer esse universo terapêutico. Choro, catarse, falei disso. Suor. Até mesmo, de repente, meu corpo começa a doer. Meu estômago, meu fígado, meu pâncreas. Nossa, que dor estranha no meu intestino. Por que eu estou sentindo isso? Eu não tenho nada. Me sinto saudável. Emoções. As emoções, elas vão gerar esses resultados. E isso é importante a gente entender. E tem 3 classificações. 3 classificações para as nossas emoções. Primeiro tipo de emoção, as primárias ou inatas. São aquelas que são mais perceptíveis no nosso dia a dia. Por nós mesmos. Não, os outros também percebem, mas nós principalmente. Por exemplo, pânico, alegria, aquelas explosões de raiva. Isso é muito comum. E aquela mais impactante, ela é primária, inata. Ela vai me gerar uma resposta rápida e perceptível em nível físico. Vai me trazer choro, palpitação, vai me trazer euforia de forma muito rápida. Isso que é importante. As emoções primárias são rápidas. Tem até uma historinha que eu coloco aí para vocês, que é: durante uma viagem, o avião passa por uma área de turbulência, né? E te gera um ataque de pânico. Uma emoção. Em uma passageira, né? Vamos imaginar que você é o passageiro. Esta é ajudada pelo comissário ou pela comissária de bordo, que tem experiência de vida diferente, podendo agir para tentar acalmá-la. Atendimento individualizado. A comissária passa por turbulência, não entra em pânico. Ou controla melhor o seu pânico por ela ter experiência naquilo. Ela constrói um padrão de emoção perante uma determinada situação ou perigo diferente da passageira, que desperta o pânico e se descontrola emocionalmente perante aquela situação. Atendimento individualizado para cada pessoa. Para a comissária, a turbulência não causa pânico, para a passageira, sim. Para o terapeuta, a turbulência pode não causar pânico, para o consulente, sim. Não julguemos os nossos atendimentos. Isso é extremamente importante. Se eu mantiver por um tempo, essa emoção vira secundário ou social, quando ocorrem repetições. Elas se tornam emoções mais profundas, quando eu insisto naquilo. E isso pode ser bom ou ruim.
Eu estou, lógico, no nosso universo ocidental, a, a, os consulentes procuram terapias quando já estão adoecidos, desequilibrados, com desordens. No universo oriental, eles costumam fazer os tratamentos, usar as terapias integrativas e complementares como um método preventivo. Então, é muito comum eu conversar com vocês citando casos que gerem problemas, tá? Casos que tragam para vocês uma ideia de que nós precisamos tratar dificuldades. Então, por isso que muitas vezes eu dou exemplos mais relacionados às coisas ruins, tá? Mas lógico que a gente precisa lembrar das coisas boas. Até porque o papel do terapeuta é despertar novas emoções e sentimentos saudáveis no meu consulente. Então, o papel do terapeuta é inverter tudo aquilo que está ruim. Ponto importante, hein? Por ser mais profunda, elas nem sempre são visíveis. Nossa, eu entrei aqui, me deu uma coisa estranha, não sei exatamente o que é. Pode me despertar uma lembrança de uma pessoa que eu conheci. Aí eu dormia com essa pessoa aqui, acabei de me separar. Não sei o que é, mas esse ambiente me incomoda. Me traz uma angústia, me traz algo lá dentro que é estranho. Pode ser, né? A emoção social, ela pode ser manifestada facilmente, mas nem sempre ela é percebida assim. Pá! Nem sempre. Quando eu entro num lugar, eu me sinto meio nervoso. A emoção que eu tive no meu trabalho profissional anteriormente era exatamente secundária e de fundo. Até que gerou sentimento e aí virou um caos. Por quê? Isso foi repetitivo. E toda vez que eu entrava naquele ambiente, eu me modificava emocionalmente. Nessa época eu trabalhava 6 horas por dia. Eu passava 6 horas infernais na minha vida, por conta desta situação. E aí você não percebe facilmente a construção dessa emoção. Uma historinha pra gente entender. Um caçador, ele é confrontado por um lobo, que vai desencadear uma emoção. Um lobo! Meu Deus, e agora? Isso gera uma emoção de nervosismo. Apesar dele reconhecer isso já ser repetitivo e estar acostumado, ele tem controle sobre isso. Mas não impede de ele ter a emoção expressando nele. E principalmente em nível de consciência. Aí ele usa da experiência para se confrontar perante essa situação. E ele vai ter uma reação de controle sobre isso. Esse é um exemplo positivo. Um exemplo negativo. A pessoa pode perder o controle. Por quê? Se eu tenho controle sobre esta emoção, eu tento manter a calma e o equilíbrio. Eu não permito que o nervosismo, que é o contrário, quebre este equilíbrio. E o controle perante a situação. Essa emoção secundária ou social, onde eu posso controlar ou perder o controle e isso continuar por muito tempo. E por último, das emoções, é claro, de fundo, emoção de fundo, são aquelas que nós não percebemos. E gera um intenso bem-estar ou mal-estar. Então, calma, por exemplo,
uma sensação de leveza, de calma, de tranquilidade, ou aquela sensação de angústia. Por exemplo, dentro de como eu dei o exemplo da separação, de um divórcio. Entro naquele quarto onde eu dormia com meu marido, com a minha esposa, e ali eu tenho a sensação de angústia, de mal-estar. Isso é uma emoção de fundo. Também com um exemplo, né? Porque essa emoção de fundo que vai formar a base, o alicerce do sentimento. Ali o sentimento vai se construindo, repetindo, por repetição. Vai repetindo, e o sentimento vai sendo construído. Como eu faço? A partir deste momento que eu não percebo, eu vou construindo alguma coisa. Por isso que eu falo que amor de Facebook não é amor. Ah, eu te amo. Mentira. Amor é uma construção. É uma experiência, uma vivência. São situações que constroem o amor. Da mesma forma que são situações que constroem o ódio. A repetição de processos emocionais constroem a felicidade. A repetição de processos emocionais constroem a infelicidade. É assim que funciona a construção daquilo que chamamos de sentimento. É exatamente este processo que faz parte da construção do sentimento. Que é o quê? O resultado de uma experiência emocional. Repetitivamente. O amor é construído a partir de quê? De quais experiências? Da paixão, do tesão, do desejo, da alegria, da satisfação. Processos experienciais constroem o amor. E o ódio? Insatisfação, raiva, mágoa, angústia. Processos emocionais que constroem um sentimento. Essas experiências que geram emoções vão construindo esse sentimento, porque ele é algo muito profundo. O sentimento é muito, 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 muito profundo. Que inclusive pode ser disfarçado pelo consulente. Muitas vezes, eu já vi muito isso em consultório, muitas vezes vem um consulente com o seu sentimento de desprezo pela vida disfarçado em alguma ação, principalmente ação religiosa. Muito comum, pessoas insatisfeitas sexualmente, tá? Isso é uma experiência muito comum minha dentro de consultório. Pessoas insatisfeitas sexualmente se fanatizar, ficar fanático por uma determinada religião. Muito comum. Porque ela usa deste trauma pessoal para disfarçar o sentimento que ele tem por ele mesmo. De incapacidade, de impotência por si só. Essas reações geradas pelas emoções, de forma consciente, no plano da consciência, vai alimentar a minha subconsciência. E vai gerando e formando o sentimento. O sentimento vai ficar armazenado no meu subconsciente e no meu inconsciente. Sendo que o meu subconsciente tem sempre... Ah, mas eu sinto amor, eu sei que eu sinto amor. Ok, porque o seu subconsciente ele sempre está em plena comunicação com o seu consciente. E você lembra disso. Você constrói e sente isso.
Os sentimentos, de certa maneira, que nós precisamos pontuar isso, que é muito importante, eles são menos intensos que as emoções. Eles são profundos, mas pá, o que eu sinto na hora? A emoção é mais intensa do que o sentimento, mas o sentimento é mais difícil de ser trabalhado, porque ele é uma construção. O que é mais fácil? Você derrubar uma casa de barro, feita de barro, com um teto de sapê, ou um prédio de 30 andares, construído com colunas, uma boa fundação, aquela coisa toda. O que é mais fácil? Derrubar. A casinha, ela é emoção. Ela é mais, né? Aquela coisa. O prédio é uma construção muito maior. Então, para eu desconstruir um sentimento é muito mais complicado do que uma emoção. A emoção é mais intensa, ela vem e ela desperta mais rápida e mais perceptível. Os sentimentos, eles podem não ser rápidos ou passageiros e pode durar uma vida toda. E uma das coisas importantes dentro de um pensamento, inclusive do hermetismo, né? Nós usamos essa base de Hermes Trismegistus, que é: todo sentimento tem duas polaridades, mas ele é da mesma natureza. Amor e ódio. Ele é da mesma natureza, mas ele está em polaridades diferentes. Basta invertê-la. Olha que simples. Não é tão simples, porque está muito mais profundo. Foi construído a partir de experiências. Nós temos um sentimento. Amor e ódio está na mesma natureza, a mesma linha. Experiências boas leva ao amor. Experiências ruins e emoções ruins leva ao ódio. Ele está no mesmo plano, só a polaridade que é diferente. Então eu posso trabalhar esta essência. Eu posso trabalhar este processo, identificar de forma correta. E simplesmente inverter polaridade. Alguns exemplos de sentimentos: amor, felicidade, ódio, inveja, curiosidade, compaixão, gratidão, medo, justiça, compaixão, decepção. Tudo isso são sentimentos que se constroem a partir de experiências. Em qual polaridade ela está? O amor está de um lado. E qual emoção eu sentir, eu vou construir, eu vou dar qualidade, polaridade ao meu sentimento. E vou construindo. Emoções boas me levam a sentimentos bons. Emoções ruins me levam a sentimentos ruins. Uma relação simples, exemplo simples. Alegria constrói sentimento de felicidade. Desejo constrói sentimento de curiosidade, que desperta a inteligência. Raiva desperta, constrói sentimento de ódio. Pânico desperta sentimento de medo. Expectativa, emoções que despertam e constroem sentimentos de decepção ou de satisfação. A expectativa, ela pode gerar diversos sentimentos. E a gente precisa entender isso. A paixão pode gerar sentimento de amor e construir sentimento de amor, mas a paixão também pode construir sentimento de ódio. Dependendo da resposta àquele estímulo que eu
que foi gerado. Qual foi a reação ambiental? O que a pessoa, o ambiente, a situação me trouxe de volta com relação a essa emoção? Foi bom ou ruim? A partir disso eu vou construir um determinado pensamento. Simples? Parece, né? Não é tão simples assim. A gente tem muita coisa ainda para estudar. Não é simples ser terapeuta. Por isso eu trago para você este curso de formação em anamnese e diagnose pela metafísica da saúde, para entender todos esses processos. Tudo isso dentro dos meus sistemas, a relação disso com os meus sistemas. Por quê? Eu ainda preciso entender alguns aspectos, não preciso? Vem cá, pertinho de mim, vem bem pertinho. Você sabe a diferença de inflamação para infecção? Ah, é tudo a mesma coisa. Não é não. São conceitos diferentes. Processo alérgico. Processo degenerativo. Ah, é o mais fácil. Esse eu sei, né? Só. A gente precisa entender isso. Porque se a pessoa tem uma resposta disso num determinado órgão ou sistema que está relacionado a uma determinada emoção, eu preciso entender disso. Por que isso surgiu? Por que isso aconteceu? E mudar. Trabalhar este fator. Vamos lá? Então vamos. Entender os processos patológicos. Um bom terapeuta sabe diferenciar inflamação, infecção, alergia e degeneração. Processo degenerativo. Lembrando que eu diferencio, eu identifico, eu não trato. Não trato. Eu sou terapeuta integrativo. Eu não sou médico. O médico trata a inflamação. Eu vou tratar as emoções, eu vou tratar de maneira integrativa e complementar junto com o médico. O médico vai dar os medicamentos, vai prescrever, o farmacêutico vai dispensar aquela coisa toda e eu vou trabalhar as emoções, as energias, o equilíbrio do ser integral para dar a ele bem-estar, para gerar nele bem-estar. Mas a gente precisa entender, senão não chega em lugar nenhum. O que é uma inflamação? Inflamação, na maioria das vezes, é uma resposta a um processo infeccioso ou uma lesão tecidual. Em algum momento, meu tecido foi lesionado por uma invasão, por uma infecção ou por uma lesão que pode ter ocorrido, uma contusão, uma pancada, né, ou algum processo, que muitas vezes ocorre para potencializar a reparação. A inflamação pode ocorrer, no caso de uma infecção, para combater, erradicar o micro-organismo que está causando a infecção, e aí ocorre o processo inflamatório, ou, no caso de contusão ou lesão, para reparar o tecido lesionado que inflamou. Uma inflamação ela pode ser aguda. Inflamação aguda dura até 14 a 15 dias. Passou disso, ela passa a ser uma inflamação crônica. 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2, 3. Crônica, inflamação crônica. Já está instalada por muito tempo. Inflamação aguda. Uma gripe causa inflamação aguda. O vírus influenza, que causa gripe, causa uma inflamação aguda no meu sistema respiratório. Temporariamente. Até 7, 8 dias. E isso é uma inflamação aguda. Quais são os sinais, 5 sinais cardinais que nós chamamos na área da saúde,
da inflamação: rubor, dor, calor, edema e perda de função. Avermelhou, criou aquele rubor. Tá quente naquele local. Dor. Nossa, como dói. Ontem mesmo eu estava com muita tendinite, uma inflamação no tendão. Muita, estava com muita dor. Edema, inchaço e aumento da quantidade de líquido no local. Para quê? Para que combata, haja reparação tecidual. Isso é importante, porque é o organismo tentando reparar aquele tecido que está lesionado. Ou perda de função. Ontem eu não conseguia fazer vários movimentos com o braço esquerdo, porque eu estava com muita dor. Então, perdi parte da função, não conseguia fazer muita força com o braço, por causa da inflamação. Inflamação pode ocorrer em qualquer parte do meu corpo, nos meus órgãos, nas minhas glândulas, nas minhas articulações, nos meus ossos, nos meus músculos, nos meus tendões. Qualquer parte do meu corpo posso ter uma inflamação, aguda ou crônica. Dependerá do tempo. Infecção é o carinha que nos invade. Diferença de inflamação e infecção. Infecção é a penetração e o desenvolvimento de um agente infeccioso no organismo, que pode, claro, se multiplicar de forma desordenadíssima. Isso é uma infecção, não é inflamação. Lógico que essa infecção gera uma inflamação, mas são duas coisas diferentes. Esses agentes infecciosos nem sempre são capazes de gerar uma doença infecciosa. Na grande maioria das vezes, né, acaba causando. Mas nós temos várias bactérias, por exemplo, vários lactobacilos viventes no nosso intestino, necessários para a nossa sobrevivência. E eles se mantêm no nível X, quando estamos saudáveis. Infecção pode ser causada por fungos, protozoários, eumintos, vírus, bactérias. Essas várias classes de micro-organismos, tá? Que causam infecção, lesionam o meu tecido onde eles estão instalados e geram um processo inflamatório. Estamos falando, né, do Covid. Covid é um vírus. Vírus é uma das menores, um dos agentes infecciosos menores que nós temos. O tamanho dele é de 10 a menos 9. Um fungo, um pouquinho maior. Uma bactéria um pouquinho menor. E cada um tem o seu gênero, a sua família, a sua classificação, a sua ação no organismo. Então tem que ter um agente. Para ocorrer uma infecção, tem um agente. Não é uma lesão tecidual. A minha tendinite é causada por movimento repetitivo, por esforço, não por um agente infeccioso, por um micro-organismo que se instalou aqui e gerou lesão tecidual. Não, são diferentes. Nome sepse é o nome dado à infecção generalizada. É quando estes micro-organismos invadiram o meu corpo e causou uma septicemia.
se multiplicaram de forma extremamente desordenada, sendo que o meu sistema imune não conseguiu impedir. Ou ainda, nós temos uma palavrinha tão bonitinha chamada infecção nosocomial, que é infecção hospitalar. Que aí essas bactérias, quando a gente usa medicamento de forma errada, desorganizada, sem orientação médica, de maneira subterapêutica muitas vezes, as bactérias principalmente, né, que é uma classe complicada, elas vão se modificando e criando mecanismos de defesa contra os antimicrobianos. Ou nós chamamos corta esse pedaço. Ou como nós chamamos de antibióticos. Ó, ela vira a chavinha. Não, que não. Então, infecção nosocomial, que é a infecção hospitalar, que são geradas as bactérias multiresistentes, as bactérias resistentes aos antibióticos que nós temos hoje disponíveis no mercado. Processo alérgico é o que, afinal? É uma resposta exagerada do meu sistema imune após a exposição de um agente. Pode ser um micro-organismo ou a uma molécula química que faz mal para aquele indivíduo. Tanto se fala de vacina, porque vacina faz bem, porque vacina faz mal, que a pessoa pode ter um piripaque, porque isso, porque aquilo. Reação alérgica é uma reação de hipersensibilidade a uma determinada substância, a uma determinada molécula, a um determinado agente, a um determinado micro-organismo, a picada de inseto, a clara de ovo, a azeite, a camarão. É o seu organismo que identifica aquela substância como algo prejudicial a ele. E o meu organismo dá uma resposta inflamatória exagerada àquilo. Pode ser pólen, ácaro, pelo de animal, tudo isso que eu falei. Camarão, vacina. Não sei. Quantas pessoas não têm alergia a ácido acetil salicílico? Dipirona? Não pode. Não pode. Porque o corpo gera um processo alérgico, gerando um processo inflamatório que a alergia é considerada o quê? Uma doença inflamatória crônica. Ultrapassa 1 mês, 2, perdura anos. E é o corpo que responde por isso. Isso é alergia. Nossa, parecia tudo a mesma coisa. Não é. Os processos patológicos eles precisam ser entendidos por você, profissional de saúde integral. E por último, o processo degenerativo, que é um processo que muitas vezes começa por um processo inflamatório, mas que leva a uma lesão, perda tecidual de forma gradual, que pode ser irreversível e evolutivo. Na grande maioria das vezes é evolutivo. Nós precisamos entender o porquê daquilo para parar aquele processo. Osteoporose é um processo degenerativo. Alzheimer é um processo degenerativo. Ela provoca essa degeneração na estrutura celular de tecidos,
de locais, de sistemas, de estruturas, que pode afetar qualquer parte nossa. Esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, osteoporose, são processos degenerativos. Hérnia de disco, o desgaste nos discos entre as vértebras, processos degenerativos que geram processo inflamatório. Muitas vezes, ou algumas vezes, esses processos estão relacionados a questões genéticas. Em torno de 15% da minha genética tem registros dos meus pais, doados pelos meus pais, pela fecundação, desses processos degenerativos. Pequena probabilidade, que precisa ser investigado individualmente. Outros fatores, má alimentação. Quantas vezes a gente não tem processo degenerativo por uma péssima alimentação? Sedentarismo. Fatores do ambiente que vão influenciar o meu estado de saúde. Você trabalha com saúde integral. Você tem que entender que os fatores ambientais influenciam demais no meu organismo. E na minha consciência. A gente já estudou isso lá atrás, na aula 2. Preste atenção. Como que a gente pode influenciar este processo? Carlos, você está querendo dizer que a gente pode influenciar no processo degenerativo? Sim, senhor. Você pode ter tendência a ter Alzheimer dependendo do comportamento que você leva na sua vida. Os fatores ambientais vão influenciar as suas emoções, você vai construir um tipo de sentimento e pensamento, e este pensamento pode te levar a este processo. Psicossomática. Tudo isso está ligado. E você, terapeuta, pode identificar, e você, consulente, pode saber um pouco mais sobre isso fazendo o curso completo, claro. Mas você precisa entender esses fatores. E trabalhar de forma construtiva, com emoções boas, positivas, e você realmente entender este processo. A partir disso, identificando emoções que geram sentimentos, que podem gerar um processo inflamatório, facilitar um processo de infecção, ativar um processo degenerativo, processo alérgico. O meu corpo, que tem um monte de sensor, que são órgãos, sistemas, tubos, glândulas, cada um deles vai acusar o modo que eu lido com tudo ao meu redor. Meu sistema respiratório vai acusar de um jeito, meu digestório outro, circulatório outro, reprodutor outro, urinário outro. Cada parte do meu organismo vai refletir uma emoção ou sentimento. Primário. O que eu falei da raiva, ou da adrenalina, ou do atravessar? Hipófise, suprarrenal, produção de adrenalina, taquicardia rápida. Isso vai refletir uma emoção do momento. A raiva bate no estômago. O estômago começa a conversar com a gente quando a gente sente muita raiva. Ativando meu fígado. Também. As frustrações são armazenadas no fígado. Já ouviu falar de esteatose hepática? Um ponto para a gente estudar no curso. O meu sistema específico, urinário, reprodutor, circulatório, articular, nervoso, ele vai refletir em forma de inflamação, infecção, degenerativo, alergia, aquilo que eu estou sentindo.
Este é o seu papel como terapeuta. Você não vai diagnosticar a doença, a inflamação. Esse papel é do médico. Ele vai fazer por você. O consulente vai chegar na sua sala com o laudo médico, muito provavelmente, e cansado de fazer tratamento com medicamentos que não estão fazendo mais efeito a ele. Por quê? Ele não abandona o sentimento. Você vai fazê-lo mudar os pensamentos. E aí o sistema vai refletir aquilo que ele está sentindo e está cultivando. Ele está regando todo dia. Por isso que ele está se sentindo mal. A grande maioria das pessoas, elas vivem num círculo vicioso e elas não se dão conta que tudo que está acontecendo, tudo que ela está fazendo, todas as emoções que ela está sentindo, estou dando um exemplo, claro, estou exagerando um pouco, a ideia é essa. Está gerando o quê? Insucesso e frustração. Ela quer se sentir bem por causa com isso? Não. Aí, lá atrás eu falei o quê? O meu corpo vai mandando ordem para o meu organismo para ele se sentir equilibrado. Tec, 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 tec. E eu falo para ele, não senhor, destrói, não mantém isso. Sai daí. Frustrado. O sistema vai respondendo por isso. O meu pulmão, o meu coração, a minha coluna, a minha postura. Tudo isso vai gerando uma resposta. Inclusive você, terapeuta. Você, terapeuta, e você, consulente. O terapeuta se sentir frustrado por não conseguir identificar o problema. Taca magnetismo, aplica apometria clínica, faz constelação familiar, barra de axis, teta healing, reiki, tudo. Nada adianta. Por quê? Não identifiquei, só aprendi técnica. Ah, que legal. Ou você, consulente, frustrado porque o seu terapeuta olha para você e fala assim: você precisa descobrir de onde vem tanta ansiedade. Você precisa descobrir de onde vem o seu medo. Oi? Peraí. Ok, mas eu tô pagando o terapeuta para quê? Se eu tenho que descobrir, não. O terapeuta é o facilitador para este processo ocorrer. Por isso que ele investiga, por isso que ele conversa, por isso que ele tem que ter mecanismos para identificar este processo. Senão, o órgão vai adoecer. Você vai se frustrar e você só terá insucesso. Por quê? Os meus medos, as minhas frustrações, os meus insucessos, tudo isso vai manifestar no meu organismo. E eu vou me sentir muito mal com isso. Estou falando novamente, estou frisando aqui para você as coisas ruins, que é a maioria das coisas que nós vamos trabalhar, né? Mas o meu papel é inverter isso. Trabalhar as boas emoções, as satisfações, as alegrias no meu consulente, dentro de um processo terapêutico. Para que ele reconheça a necessidade de transformar a sua vida e mudar o seu comportamento. Este é o seu papel. Esta é a forma que você, terapeuta, tem que trabalhar. A partir disso, você passa a ter mais compreensão do processo, mais entendimento do problema e da origem do problema e, consequentemente, qual técnica de todas que eu conheço
vou aplicar neste caso? Ah, eu acho que isso tem muito a ver com a questão energética. Eu vou aplicar as técnicas energéticas. Vou aplicar o reiki, vou aplicar o magnetismo, vou aplicar a litoterapia ou cristaloterapia. E aí? O que eu vou fazer? Cromoterapia. Ah, não, nesse caso, precisamos trabalhar um pouco mais profundamente. Eu vou trabalhar um floral. Bach, Minas, californiano, Saint Germain. Não, nesse caso, está um pouco mais químico, né? E a pessoa está se sentindo intoxicada por tanto medicamento que os médicos têm indicado, prescrito. Vou fazer o quê? Eu vou indicar um fitoterápico, uma sucoterapia para fazer uma desintoxicação generalizada, tirar um pouco de radical livre. Tem muito processo inflamatório aí no meio. Vamos se sentir bem. Que aí eu vou unir a terapia energética com a terapia externa. Assim você vai identificar e vai tratar o seu consulente de forma integral e individual. Não reiki, magnetismo, cristal, reiki, magnetismo, cristal, tudo igual. Então, a gente precisa entender este processo. Simples. Não acabou aqui. E aí eu quero fazer um convite muito especial para você. Nessa terceira e última aula, dessa primeira parte, eu quero convidar você para a minha aula ao vivo, pelo YouTube, no dia 7 de fevereiro, né? Depois de amanhã, às 19 horas, num domingo, às 19 horas, horário que não tem nada na televisão, nada de bom para assistir na televisão, para você estar ao vivo comigo, para eu tirar a sua dúvida de tudo que nós discutimos aqui. Para que você saiba um pouco mais da psicossomática, um pouco mais da metafísica da saúde. E escolhi o YouTube para chegar a todos. O link ele está disponível aqui embaixo. É só você clicar e colocar definir lembrete. Entra lá para você não esquecer, porque a YouTube vai te avisar 30 minutos antes de começar a live. Ai, Carlos, esqueci. Esqueceu nada. O YouTube vai lembrar você. Eu vou falar sobre o conteúdo completo, né, do curso que nós vamos ministrar, né, todo. São 6 meses de curso. Quem vai participar, você que vai estar lá, vai ter um presente na hora. Então participe, tá? Porque esse vídeo ao vivo não vai ficar disponível para assistir depois. Então é só naquele minuto, só naquele momento. Eu vou falar como vai ser a estrutura do curso, os plantões de dúvida, as datas, as aulas bônus, as apostilas, a formação. Então, todo este conteúdo que eu estou falando, isso é 10% do curso. Essa semana da metafísica nós temos 10% do curso, que este conteúdo faz parte já do curso. Ele está lá, ele vai ficar lá, ele está para você assistir. Também, porque sem este conteúdo, você não vai mais longe. Você precisa assistir esse conteúdo para entender a base, para a gente continuar o assunto. Então, eu aguardo você neste próximo domingo, às 19 horas, horário de Brasília, dia 7 de fevereiro, às 19 horas, horário de Brasília, para estar comigo no YouTube, no meu canal, e participar ao vivo
e mandar a sua dúvida, mandar a sua pergunta. E a gente poder ter um dia agradabilíssimo, uma noite de discussões a respeito da psicossomática e da metafísica da saúde. Te aguardo.